E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos novamente. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fake news. Você já parou para se perguntar por que fake news viralizam tão rápido? Por que elas têm o poder de espalhar tão forte? Então vem comigo que eu vou falar hoje sobre isso, porque é uma coisa que está no nosso DNA e você provavelmente nem sabe disso. Bom, uma fake news ela tem basicamente 3 motivos de existir, ok? Ou ela vai descredibilizar alguém, ou ela vai supercredibilizar, ou ela vai fazer piada de alguma coisa. Quando a gente fala que uma fake news é que ela descredibilizar, ela quer denegrir, ela quer ferir a imagem, ok? Então você tem, por exemplo, em época política, quando um político X cria uma história falsa, dissemina uma informação falsa, inverídica ou imprecisa, para que ele convença as outras pessoas que o outro lado, que a oposição, é ruim. Então quando eu descredibilizo alguém, eu vou tirar credibilidade de uma parte de alguém, de algum lado da história com uma fake news. Eu posso também super credibilizar, eu posso dar crédito além, digamos, dar superpoderes para um outro lado. Quando eu estou falando de super credibilizar alguém, o que geralmente é feito? Uma empresa que vende um produto cria um problema que não existe, espalha como se fosse verdade, uma fake news, ok? E ela vem como salvadora deste problema. Então ela está sendo super credibilizada. É como se a notícia fosse feita para dar poderes, deixar uma pessoa muito virtuosa além do que ela é, para deixar ela mais poderosa, mais influente, mais benquista na sociedade, ok? Você pode ter um terceiro caso, que é quando você tem piadas. A ideia é igual, por exemplo, tinha um jornal sensacionalista, em que ele fazia piadas com notícias. Era um site de comédia, uns vídeos de comédias que eles produziam, e as pessoas não sabiam disso e compartilhavam. Então você pode ter uma fake news feita simplesmente por pessoas para poder divertir, e elas se espalham também. Mas agora a pergunta que eu faço é, por que fake news são tão críveis, são tão verídicas, são tão fáceis de acreditar nela? Você provavelmente já leu fake news, já passou fake news para frente sem saber o que estava fazendo. Elas têm elementos básicos de histórias. E contar histórias, viver histórias está no nosso DNA. O processo evolutivo humano aprendeu a contar e escutar histórias. Então, para aqueles que gostam de termos em inglês, que eu não sou tão fã, tem aí storytelling. Fake news existem porque storytelling delas foi bem feito. Então, por que elas estão, além de estar no nosso DNA, fake news, por que eu acredito nela? Por que ela me convence? Bom, são 3 partes. A primeira delas, ela tem personagens que eu conheço, que eu me identifico. Não precisa ser nem que eu goste desse personagem, ok? Mas eu sei como esse personagem se porta, como esse personagem se comporta. Então, ao saber desta forma, ao saber disso, eu falo assim, olha, eu aceito o que está acontecendo. O que está acontecendo? Está acontecendo um enredo, que é o desenrolar da história. Qual que é o processo que está acontecendo para aquela fake news, perfeito? E o terceiro elemento que faz uma fake news se tornar verídica, por assim dizer, se as pessoas conseguirem acreditar nela, é que ela geralmente tem uma motivação. Fulano fez tal coisa porque Beltrano fez a coisa X. Então você teve uma historinha, uma motivação, a pessoa Z disse tal coisa. Você criou um enredo, um cenário, com uma história e personagens que as pessoas acreditam, conhecem, sabem como se portariam. Juntou isso para que você criasse uma história. O enredo, para ele poder ser crível, ok? Para as pessoas acreditarem nele, ele tem que ter 3 elementos, assim, digamos, também tudo se divide em 3, ok? Porque tudo na vida, assim como na contação de histórias fala, tem sempre 3 atos, 3 elementos, 3 personagens. Então, uma fake news bem contada, o enredo dela pode se basear, se apoiar em 3 pilares, ok? Quais pilares são esses? Ela pode ser aproveitada de um preconceito que você tem, não no sentido de preconceito de, digamos, racismo, xenofobia, não. Num preconceito, num conceito anterior a alguma coisa. Você parte de uma informação que você já sabe. Mas eu também posso me apoiar no seu conhecimento, assim como na sua falta de conhecimento. Se eu chegar aqui e falar que em partículas subatômicas, gatos podem transmitir câncer e eu te provar com um dado X que você não sabe, que você não entende, que você não sabe ler,
você pode acreditar em mim. Se eu contar uma história bem contada, eu te der detalhes suficientes, você vai acreditar em mim, provavelmente, com 90% de chance. Se você só vê o meu conteúdo, você vai acreditar em mim. Agora, eu posso chegar e partir de um outro princípio, de algo que você já sabe mais ou menos, e usar isso. Então, eu geralmente uso o seu conceito anterior, seu pré-conceito e seus conhecimentos. Dando exemplo do nosso atual presidente Bolsonaro. Se eu chegasse e falasse que o Bolsonaro falou que o deputado X cagou no pau dele, desculpa a expressão, você vai acreditar. Por quê? Porque o Bolsonaro é um personagem que você conhece. Você sabe que é algo totalmente crível o que eu falei. Eu te dei provavelmente um outro personagem que seria oposição a ele. Então eu fui te dando elementos que você pode acreditar serem verídicos, mesmo que nunca tenham sido. Não sei se ele falou isso ou não, tá, gente? Só porque eu tô partindo aqui. E eu até trouxe uns exemplos aqui pra gente poder ver um exemplo em que aconteceu uma fake news. Na época que o Brasil atingiu 100 mil mortos por Covid, um protesto na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. E os ativistas do protesto fincaram cruzes na areia da praia. Essa notícia espalhou pelo mundo inteiro. Lá na Itália, essa imagem chegou sem contexto e ela se tornou uma fake news. Nem só no Brasil que a gente compartilha fake news, não. O mundo inteiro compartilha. E aqui foi uma fake news nossa, uma notícia verídica nossa, que lá perdeu informação e chegou como uma fake news. O que era essa fake news? Mostrava a foto da Copacabana cheio de cruzes fincadas na areia. O que as pessoas espalharam na época? Que a morte por Covid tinha sido tão séria no Brasil que não tinha onde enterrar as pessoas e elas estavam sendo enterradas na praia de Copacabana. Isso é uma mentira. Isso foi o que aconteceu, uma fake news. A história é verdadeira, eu já contei o que é, mas por que as pessoas na Itália acreditaram nisso? Quais eram os personagens dessa história? Era o Brasil, que eles sabiam que estavam numa situação muito ruim, que a gente estava em segundo maior número de casos de Covid do mundo, e eles tinham uma foto. Esses eram os personagens dele, ok? A foto, na verdade, seria um cenário, só que o cenário se interage com os outros personagens como se fosse um personagem. Então, ele era um personagem. Você tinha um enredo, que era cruzes na praia e pessoas lamentando. Para eles, com um conceito anterior que eles tinham, em que eles tiveram que tirar caminhões de mortos, quando eles ouviram que enterraram na praia, não era tão absurdo assim a hipótese. Então, assim, nossa, eles estão na mesma situação que nós passamos, que a Itália passou. Então eles se identificaram. Então, pela falta de conhecimento da história real e pelo um conceito anterior que eles tinham, baseado na história deles, eles aceitaram como se fosse verdade isso. E tinham motivação. Eles viam aquilo e queriam compartilhar como algo para noticiar, para avisar as pessoas, ok? Para protegê-las. Então, esses elementos tornaram a história verídica, mas ela era uma história falsa. A história se deturpou, perfeito? E como eu falei, ela pode partir de um princípio verdadeiro e se tornar falsa, assim como a imagem de verdade. Agora eu mostro essa notícia para vocês. Jovem é preso por levar glacial e beber Heineken em churrasco de família. Se você vê isso no Facebook, no Instagram, no Reddit, onde for que você tiver visto isso, você vai olhar, haha, rir e fechar, porque você vai achar que isso é falso. Por quê? Porque não é crível, você não acredita que um cara vai ser preso porque levou uma cerveja barata e estava bebendo uma cerveja cara, ok? Você não acredita nisso. Mas, na verdade, essa notícia, ela é real, ela é um fato. O que aconteceu na verdade? O cara levou uma bebida barata, começou a beber a cerveja do cunhado. A família começou a brigar com ele, ele foi expulso do churrasco, ele começou a bater no portão, a pedir para voltar para entrar para festa, tampar pedra na casa. Nisso, um vizinho chamou a polícia. Quando a polícia chegou, ele estava tampando uma pedra no portão da casa do familiar dele. A polícia viu aquilo e levou ele para a delegacia por depredar patrimônio privado, ok? Então a história é verdade, mas pelas informações que você tinha, elas pareciam falsas. Então essa que é a diferença de uma notícia verdadeira, que é um absurdo. Por que ela é um absurdo? Porque ela não tem elementos que passam para ser verdadeiros, de uma história falsa em que as pessoas acreditam nela porque os elementos fazem que ela seja propícia a ser acreditada. Mas aí você deve estar se perguntando, como é que eu faço para poder
me proteger, me esquivar das fake news? Você pode olhar a data das coisas, porque elas podem ser tiradas de contexto, as informações. Ver quem que é o autor da notícia, da fonte, perfeito, qual que é o site que publicou. Verificar em outras mídias, verificar em outros sites, verificar no YouTube, verificar na televisão, no jornal, se mais alguém falou sobre aquilo, ok? Verificar você as fontes de informação, se os dados que eles forneceram são de verdade, perfeito, antes de compartilhar. E claro, sempre leia mais sobre o assunto ou sobre outros assuntos que tocam ele, porque assim você se blinda contra as fake news, contra as fraudes, contra as notícias mentirosas. Então quando alguém te contar uma mentira, você já sabe como se proteger antes de espalhar lá pra frente. Bom, chegamos ao final do vídeo, espero que vocês tenham saído daqui um pouquinho melhor que entraram e comenta pra mim se você já teve alguma fake news que você passou por ela, em que ela era muito verdadeira, que você repassou, ou se teve algum caso que era uma notícia tão louca que você acabou achando que fosse uma mentira. Conta pra mim que eu vou gostar muito de ver. Muito obrigado e até mais.